A graça e a paz é sempre muito bem-vinda da parte de Deus, né? Porque a graça, como disse o Senhor Jesus a Paulo, quando ele orava e pedia, e o Senhor disse: não, a minha graça te basta. Você sabia que o apóstolo Paulo orou algumas vezes pedindo que o Senhor tirasse ele daquela aflição que ele estava? E Jesus disse: não. Ele disse que orou 3 vezes. E 3 vezes o Senhor disse: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Na tua fraqueza, Paulo, eu sou forte. Agora, se você ficar muito forte, eu não posso fazer nada, mas quando você é fraco, então eu sou mais presente na sua vida. Irmãos, isso é uma verdade. Isso é uma verdade, ou deveria ser uma verdade na vida de cada um de nós. Queria que você abrisse comigo a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo, este mesmo apóstolo do Senhor. Um dia eu vou conhecê-lo lá no céu. Eu tenho um carinho muito especial por esse amado irmão. Na segunda epístola aos Coríntios, Paulo foi o homem que Deus usou para organizar a igreja em Corinto. Ele escreveu 2 epístolas, 2 cartas. Na segunda, capítulo 1, bem no primeiro capítulo, o Espírito Santo usa esse homem para trazer uma revelação estupenda para você e eu, que eu gostaria de falar algumas coisas sobre ela. Verso 20. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ou à igreja em Corinto, capítulo 1, verso 20, diz assim: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, é por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Amém? Poxa, você perdeu uma chance de dizer um grande amém. Tantas quantas são as promessas de Deus nele. Quem que é esse nele aí? Se você olhar um pouco para cima, os versículos anteriores, você vai descobrir que esse nele refere-se a Cristo Jesus. Cristo Jesus. Porque tantas quantas forem as promessas de Deus nele, isto é, em Cristo Jesus, nele está o quê? Portanto, é por ele, nele está o sim e é por ele o amém. A palavra amém significa assim seja. Então, é uma repetição do sim. Sim, assim seja. Quantas promessas existem na Bíblia? Só lendo toda a Bíblia para você descobrir. E se você for curioso, você vai anotando. Uns dizem que 8.000 promessas, outros um pouco mais. Tem um teólogo, cujo nome está me faltando, um teólogo americano, ele diz que são cerca de 30.000 promessas na Bíblia. Então você pode imaginar um grande supermercado, um hipermercado com 30.000 itens à sua disposição. Tudo bem arrumadinho. Irmãos, eu tenho uma dificuldade de fazer compra, porque eu nunca fiz compra na minha vida, compra de mercado. E às vezes eu vou com a Elizabeth comprar e eu fico admirado. Ela vai certinho, tá, isso aqui, tal, isso aqui. E aí eu pergunto: por que você está comprando isso? É por causa disso ou por causa daquilo? Aqui tem que estar assim, ali tem que estar. Eu falei, que
favor, que serviço extraordinário faz a minha mulher, mas só se você for lá junto para você saber, senão o homem não vai saber, não. O homem pensa que ela está até gastando demais, né? Comprando o que não devia, ou coisa dessa natureza, mas é uma coisa extraordinária. Mas a palavra de Deus está nos dizendo aqui acerca das promessas de Deus. E eu quero falar com você hoje, não sobre as promessas propriamente dito, porque elas são muitas. Mas eu quero falar com você sobre como receber essas promessas. Você está interessado em receber as promessas de Deus? Você está fazendo uma campanha, não está? Sua campanha tem que estar baseada numa promessa. Se você achar essa promessa na Bíblia, você pode ter certeza de que é Deus que prometeu. Se Ele prometeu, a palavra está dizendo, tantas quantas forem as promessas, nele, Jesus Cristo, está o sim, e é por Ele o assim seja, o amém. Amém? Então você tem que saber se a sua promessa está na Bíblia. Se ela estiver, você vai aprender. Então, como é que nós podemos obter as bênçãos de Deus? Nós estamos iniciando o ano 2017, hoje é a segunda quarta-feira, né, deste ano, e coube-me, né, ministrar a palavra hoje. Eu queria então compartilhar com você, com os irmãos, as irmãs, 4 maneiras por meio das quais nós podemos ou recebemos as promessas de Deus. 4 maneiras. Não quero dizer que são só essas 4, mas essas 4, elas se destacam entre as demais, de tal sorte que eu gostaria que você aprendesse logo nesse início de ano. Eu creio que alguns você já pratica, você já conhece, mas é preciso ressaltar na nossa mente, para que você tenha em mente como é que Deus age em relação às promessas que Ele fez. Porque tem muita gente que pensa que as coisas se resolvem só no pedir, porque Jesus disse uma vez, lá em Mateus 7, pedi e dar-se-vos-á. Então a turma diz, bom, é só pedir que Deus dá. Você pede, 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 e Deus não dá. E aí o que você faz? Você desiste, não é? E às vezes até murmura. Então, irmãos, existem coisas que nós precisamos aprender na Bíblia. Deus tem princípios, Ele age por princípios na sua palavra. Ele age, então, de algumas maneiras que nós precisamos aprender para a gente receber as promessas de Deus. Em primeiro lugar, ou a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você. Olha aqui para mim. Para você receber as promessas de Deus em 2017, você precisa estudar fervorosamente a palavra de Deus. Se você não conhece as promessas, como é que você vai pedir? Vai pedir porque alguém pediu? Vai pedir porque você acha que pode pedir? Aliás, Deus pode tudo, então eu vou pedir qualquer coisa e Ele vai fazer. Não é bem assim. Nós precisamos estudar. Olha o que eu estou falando, é mais do que ler. É um ler meditando, é um ler remoendo, ou ruminando, para usar uma linguagem própria. O meditar ali é no sentido de ruminar, como o boi faz. Ele vai, come capim. Depois, ele, se tiver uma árvore, ele vai lá, fica embaixo da árvore, deita e fica fazendo o quê? Ruminando. Ele está processando aqueles 40 quilos de capim que ele come por dia. Sabia que um boi normal consome 40 quilos de capim? Depois diz que verdura não engorda, né? Ou verde não engorda. Capim engorda sim, pelo menos o boi engorda. Não sei se é a gente, mas o boi engorda, né? Mas a palavra ruminar ali, que nós conhecemos bem, é o meditar, é o extrair. Quando você começa a extrair da palavra de Deus, é quando você diz, Senhor, Espírito Santo, me ensina essas coisas, né? E aí o Espírito Santo, que inspirou aquela escritura,
vai te ensinar. Na medida em que você vai lendo todo o contexto, ele vai, então, começa a trabalhar com você. Irmãos, é na palavra de Deus que estão os tesouros escondidos daquilo que Deus tem para nós. Ali estão, então, contidas todas as promessas de Deus, estão ali, na palavra de Deus. Por isso nós temos que explorar profundamente a palavra de Deus. Nós temos que ir no solo da palavra de Deus e cavocar, para você conseguir aqueles tesouros que estão ali. Uma vez o Senhor deu uma visão a meu respeito, e isso eu já compartilhei o ano passado, e nessa visão o Senhor mostrava eu dentro de uma floresta tropical, parecia a floresta Amazonas, ou do Amazonas, né? Era aquela floresta alta, aquelas árvores enormes, 30 metros de altura, aquelas coisas que embaraçavam, cipó, aquela coisa toda, e eu estava todo preparado, equipado, e tinha os apetrechos, eu tinha um facão para abrir uma picada, sempre em linha reta, eu sempre abria assim até achar uma clareira, né? Eu tinha picareta para cavar, eu tinha pá, eu tinha um monóculo daquele de ourives para examinar os pequenos tesouros, eu tinha um embornal, né, que os mineiros chamam de embornal, uma sacola tiracolo, onde eu guardava aquilo tudo, e eu ia andando ali, e andando com dificuldade, porque tinha que abrir a picada no facão, né? E eu tinha todo aquele equipamento, e o Senhor disse, é a palavra de Deus, você está, depois ele me disse, você está abrindo a picada na palavra de Deus, os segredos ocultos que eu tenho, que o Senhor tinha me dito, clama a mim, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Né? Então, eu quero dizer para você que o Senhor quer te revelar aquilo que Ele tem para você, mas você precisa estar preparado para garimpar, buscar. Então, a meditação na palavra de Deus, pelo menos 2 vezes por dia, porque a palavra de Deus diz lá no Salmo 1 que você deve meditar de dia e de noite. Ao invés de você perder tempo lá com as novelas e andar pelos caminhos dos pecadores, na roda dos escarnecedores e tal, você tem o prazer na lei ou na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite. E o Senhor disse, olha, você vai ser como uma árvore plantada junto a correntes, a ribeiros de água, aqueles pequenos cursos de água, e você vai dar o fruto na estação própria, as suas folhas não caem, e tudo que você botar a mão para fazer, você vai prosperar. Mas não são assim os ímpios, não. Ou seja, aqueles que não fazem isso. Esses nem ficar na congregação do justo vão. Deus vai tirá-los para fora. Mas se você quer prosperar, você precisa, em primeiro lugar, estudar fervorosamente, com empenho, a palavra de Deus. Irmãos, há uma historinha contada que achei muito interessante, né? Que uma menina, um dia olhou, estava com a mãe na sala, e olhou para a estante de livro, e ela viu um exemplar da Bíblia colocada lá. Daí ela diz, mamãe, de quem é este livro? E assustada com a pergunta da filha, a mãe disse, você não conhece? Querida, você não sabe? Este é o livro de Deus. Daí ela olhou bem na mamãe, nos olhos da mamãe, e disse assim, e você não acha que nós devemos devolver este livro para ele? Aqui em casa ninguém lê esse livro. Você queria ser essa mãe? De jeito nenhum. Aqui em casa ninguém lê esse livro. Você não acha que nós deveríamos devolver este livro para ele?
Quer dizer, a menina não entendeu bem a história, mas o fundamento você sabe, você está entendendo bem, né? Afinal, como é que nós podemos conhecer a vontade de Deus, inclusive para nós, as promessas para nós, se nós não buscarmos nas páginas da Sagrada Escritura? Irmãos, nós estamos começando o ano. Há um plano de leitura que você pode ler a Bíblia. Aquele plano de leitura é para você ler a Bíblia. Eu estou falando de algo mais profundo que uma leitura, né? Ao invés de você só ler, aprenda a meditar. E começa lá no Evangelho de João, no Novo Testamento. O melhor lugar para você começar a ler a Bíblia é no Evangelho de João. Depois você volta lá no Evangelho de Mateus e passa outra vez por João, vai até o Apocalipse, e depois você vai no Antigo Testamento. O Antigo Testamento são sombras das coisas já realizadas no Novo Testamento. Para você entender o Antigo, você precisa do Novo, para você entender bem. Mas preste então atenção nisso, porque as promessas de Deus, elas estão garantidas em Jesus Cristo. Não é isso que a Bíblia diz? Por isso que o Velho Testamento aponta para Jesus, ele tem um ponto focal, aponta para o Messias, para a vinda do Messias. E o Novo Testamento já aponta o Messias, ou seja, o Filho de Deus entre nós. Então, a primeira condição, ou maneira para você ser abençoado com qualquer promessa contida na Bíblia, eu quero dizer para você que você precisa meditar na palavra de Deus, de dia e de noite, 2 vezes por dia, de preferência, dando uns horários em que você não vai dormir. Tem gente que vai na hora de dormir, aí você começa a ler e começa a ficar sonolento, né? Melhor hora é logo cedo, quando você está desperto, e também hora que você ainda está com bastante energia, na parte da tarde ou da noite, para você meditar na palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, você e eu precisamos, né, fervorosamente meditar, estudar a palavra de Deus. E em segundo lugar, para você receber as promessas de Deus, você e eu precisamos e devemos esperar pacientemente. E aqui a coisa vai pegar. Esperar pacientemente. Na quarta-feira e na quinta-feira nós temos a campanha da oração do Me Dá e Recebe, imediatamente. Que campanha nós fazemos mesmo? Da oração perseverante. Esperar com paciência. Irmãos, o que a Bíblia fala de Abraão? E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus, capítulo 6, verso 15. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 6, verso 15, acerca do patriarca Abraão. E diz ele, a palavra de Deus, assim, no verso 15 do capítulo 16. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Abraão é o pai da fé, né? Não é o autor da fé, mas ele é tido como pai da fé. Abraão é um personagem muito importante no Antigo Testamento, ele é citado também no Novo Testamento várias vezes. Mas Abraão é o único homem que a Bíblia diz que Deus falou dele. Abraão, meu amigo. É o único homem que Deus chamou de amigo. Jesus, ele chamou os seus discípulos de amigo, bem no final, né? No final ele diz, já não falo com vocês como servos, mas como amigos. Mas o Deus, o Pai, não tem na Bíblia outro personagem, nem mesmo Moisés foi chamado de amigo de Deus. Mas Abraão, Deus disse, eu vou ocultar o que eu estou para fazer a Abraão, meu amigo. Amigo de Deus, amigo do Deus Todo-Poderoso,
Abraão, irmãos, recebeu uma promessa. A Bíblia fala que Deus disse: olha, você é estéril, sua mulher também é estéril, e eu vou dar um filho para vocês. E quando Deus fez essa promessa, Abraão já estava mais da minha idade, ele tinha 75 anos, mais velho que eu, quando ele fez essa promessa. Sara, você pode imaginar eu e Elizabeth? Então imagine eu e Elizabeth, o Abraão e a Sara. A Sara tinha 65 anos. Já não tinha mais as regras menstruais, já tinha, como diz a Bíblia, cessado o incômodo das mulheres. Aquela coisa, né, regras menstruais. Já não havia mais. Além disso, era estéril. E aí Deus faz a promessa para Abraão e diz: olha, eu vou abençoar todas as famílias da terra através da tua descendência. E Abraão fica todo feliz e faceiro, bom, a coisa vai acontecer, né? E nada, e nada, e nada, e nada. E os anos vão passando. 25 anos depois é que Deus vai cumprir as promessas. Irmãos, que coisa tremenda. Então, o que esse texto nos diz aqui, nesse verso de Hebreus 6,15? E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Deus só vai cumprir essa promessa 25 anos depois. E no meio do caminho, Sara e Abraão resolveram dar uma mãozinha para Deus e a coisa complicou de vez. A consequência está até hoje aqui. Entre os filhos de Israel e os filhos de Ismael. Ismael é filho da escrava Abraão com a escrava Agar, que são os árabes. Os árabes. E Isaac é o filho da promessa. Ou seja, em Isaac será chamada a tua descendência. Não era em Abraão, é em Isaac. Para deixar bem claro as coisas, né? Então nós temos que aprender então que temos que, quando recebemos uma promessa de Deus, nem sempre ela vai se cumprir no dia seguinte ou logo. Quando o Senhor falou pela boca do meu pastor, eu tinha 14, 15 anos, não tinha 15 anos ainda, de que Ele iria me usar para uma obra grande, que é essa daqui, eu creio, é essa obra. Eu tive que esperar. O Senhor só foi falar com isso 30 anos depois. 30 anos depois, eu tive que esperar mais do que o Abraão. O Abraão esperou 25. E eu tinha mais ou menos 40 e quase 30 anos, eu tinha 42 e 43 anos, quando o Senhor, quase 44, quando o Senhor então vai começar a cumprir esta promessa na minha vida. O Salmo 40, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Sabe, irmãos, aí está a causa de derrota de muita gente. Então, quando você recebe uma promessa, que o Espírito Santo traz a você uma promessa, Ele pode fazer isso, você lendo, meditando na palavra dEle. Deus pode pegar aquela palavra que os gregos chamam de logoi, ou logos, a palavra escrita, e transformar aquela palavra na sua vida como uma rema, que é uma outra palavra grega, que é uma palavra revelada. Rema é uma palavra revelada. Deus faz brilhar aquela palavra para você, e é aquela promessa que Ele está te dando, ou aquele caminho, aquela direção, aquela rema. E aí você vai andar naquilo, mas pode demorar Deus cumprir as coisas, não é imediatamente. Por exemplo, você quer a conversão do seu marido ou do seu filho. Essa é uma oração que Deus quer atender? Claro que Ele quer. A palavra de Deus diz, Ele não deseja que ninguém se perca.
Mas Deus vai ter que trabalhar nas circunstâncias da vida dele, ou do seu filho, ou do seu marido, da sua filha. Ele vai trabalhar. Por quê? Porque envolve o livre-arbítrio dele. Deus não viola o livre-arbítrio do seu marido, do seu filho, etc., o querer dele, mas ele vai trabalhar no livre-arbítrio. Então você vai ter que esperar. Irmãos, eu tenho um livrinho chamado A Vida de George Miller, bem fininho. Esse homem teve cerca de 50 mil orações respondidas. Foi talvez o homem que mais orações tivesse. É dos tempos modernos, do século passado, né? Ele anotava as orações. Miller era um homem extraordinário diante de Deus. Ele pedia e Deus respondia imediatamente. Mas ele orou por 3 amigos e ele morreu. No dia da morte dele, se converteu um deles. Mas ficaram 2, que só se converteram anos depois. Mas as orações estavam em memória diante de Deus. Ok? Então, lembre-se da experiência de Abraão. Nós podemos citar uma outra experiência, Davi. Davi foi ungido rei de Israel ainda adolescente, mas ele teve que esperar anos, porque tinha um outro rei governando, o ímpio rei Saul. Saul já estava endemoniado nessa altura das coisas, porque o Espírito Santo se retira dele, né, e o Espírito Santo passa a habitar em Davi. Mas Davi era perseguido por Saul, por todo o exército de Saul, aquelas dificuldades que ele passou. Mas tudo isso, irmãos, faz parte de um propósito de Deus, que é o amadurecimento de Davi, para que ele pudesse confiar mais em Deus. Olha aqui para mim, deixa eu te dar uma... Olha aqui, olha para minhas mãos aqui. Ó, aqui está você, nascido de novo, tá? E aqui estão os problemas, as lutas, tá? Pá. Juntinhos aqui, né? Você nasceu de novo, cresceu um pouquinho. Glória a Deus, aleluia. Eu estou fazendo e acontecendo. Estou por cima da carne seca, tal. Aí lá vem as dificuldades, pá, sobe. Satanás dá um upgrade, né, pastor, que vocês falam, né? Nas tribulações, e você, ai, Senhor, ai, Senhor, ajuda, e vai orando. Deus não faz isto, irmãos, ó. Ele não tira a tribulação. O que ele faz? Ele põe você para cima. Quando vem a tribulação, nós temos que crescer na luta. Aí você busca mais a Deus, você lê mais a Bíblia, você ora mais, você cresce. E aí daí passa mais um tempo nadando em bênção, mas passa mais algum tempo, lá vem outra vez. E assim você vai, assim você vai. Deus usa isso aqui para fazer você crescer em intimidade com Ele. Por isso é besteira você querer orar, dizer, Senhor, o que Paulo fez. Paulo tinha um espinho na carne, um mensageiro do diabo, todo dia esbofeteava ele, e ele já não aguentava mais. Ele disse, Senhor, tira esse espinho da minha carne. Jesus disse, não, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa quando você me busca mais, Paulo, quando você depende de mim mais, Paulo. Quando você é fraco, então eu sou forte na sua vida. Porque eu estou... Não é você que está direcionando tudo, sou eu. Você está na minha dependência. Então, irmãos, nós temos que entender isso. Então, esse período é muito importante, né? O exemplo de Abraão, o exemplo de Davi, né? Veja bem, irmãos, se a gente pensar bem, Deus fez uma promessa lá no Éden, mas quando é que Deus foi cumprir essa promessa? A Bíblia diz que Jesus só foi mandado na plenitude dos tempos, ou seja, no kainós de Deus, no tempo de Deus, não no cronos do homem, mas no tempo de Deus. Aí Deus mandou Jesus
para vir cumprir aquela promessa de Gênesis capítulo 3, verso 15. É difícil esperar. Eu reconheço, você também deve reconhecer, né? O pastor Giovanni gosta muito de computador, né? Um download, né? Quando dura mais de um minuto, parece que é uma eternidade. Aquilo não acaba nunca, não vem, né? Você que sabe disso, você vai fazer um download de alguma coisa, né? Pronto. A gente não tem mais paciência. E Deus está dizendo que o tratamento com ele é diferente. Então, primeira coisa, você precisa estudar profundamente. Segundo, lembrar que você tem que esperar com paciência. Terceiro, para receber as promessas de Deus, tantas quantas são as promessas de Deus, nele, Jesus, está o sim e é por ele o amém. Mas para você receber, é preciso viver em obediência à palavra de Deus. Tem muita gente que fracassa também aqui. Obediência. Obediência. Hebreus 10, 36 nos ensina, já que nós estamos aqui, vira aí a página, capítulo 10, verso 36, diz assim: porque necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis o que? A promessa. Então, além da perseverança, nós precisamos de que mais? Obediência. Irmãos, prestem atenção numa coisa aqui. Deus tirou todo aquele povo do Egito. Uma nação inteira. Tá? Observa aqui o detalhe. Nós não sabemos quanto, mas a maior parte ficou no deserto. Ele não conseguiu botar dentro da terra prometida. De 20 anos para baixo, Deus disse: olha, eu vou considerar, de 20 anos para baixo vai entrar. De 20 anos para cima, só 2 entraram daquela geração. Só Josué e Caleb. Nem o Moisés e nem o Arão. Ficaram fora, morreram também no deserto. Se você ler a palavra de Deus. E por quê? Se você ler Hebreus, você vai entender. Essa epístola aos Hebreus, escrita provavelmente pelo apóstolo Paulo, que é profunda demais para ser, né? Mas o apóstolo Paulo, provavelmente ele escreveu, e ele vai explicar que eles tinham a promessa, mas faltou uma coisa. Junto com a promessa, faltou a quarta coisa, que é a fé. Preste atenção, então. Então, nós precisamos de algumas coisas para você entender bem isso aqui. Faltou, então, a fé. Eles tinham a promessa. Que promessa que eles tinham? De ir para uma terra que mana leite e mel. Quando Josué e Caleb, eles voltam de espiar aquela terra, a Bíblia não fala que foram eles, mas dizem que 2 dos espias cortaram um cacho de uva e tiveram que arrumar uma verga, um pau, para enganchar esse cacho de uva, de tão grande que era isso. Irmãos, esses dias atrás, um irmão aqui, marido da irmã Maria das Graças, irmão Porto, me deu uma manga desse tamanho, sem exagero. Eu não mandei ainda as fotos, mas eu medi, ela tem 26 centímetros. O diâmetro da dita cuja é 40 centímetros, a circunferência dela, e pesou 2,250 kg. Ele pensou que era 1 quilo e pouquinho, 2,250 kg. Que manga! Estou comendo daquela manga até hoje. Quase todo dia eu como manga. A empregada come manga, a Elizabeth come manga, todos nós comemos manga e a manga não acaba. Agora você pode imaginar aquele tamanho de carne de uva. Para eles, por que trouxeram? Ficaram tão admirados da fertilidade daquela terra, que até hoje é uma das melhores terras do mundo. As melhores terras do mundo, isso quando eu ainda estava na carteira de crédito rural do Banco do Estado do Paraná, isso há 30 e tantos anos atrás, eram Palotina, uma região do Mar Negro, e Israel, os 3 melhores. Palotina, no Paraná,
eram as 3 melhores regiões de cultivo do mundo, produtividade altíssima. Então, eles levaram um cacho, 2 homens para carregar um cacho de uva, sim, para a uva chegar direitinho, para eles mostrar, olha, a terra é excelente, ela mana leite e mel. Só que o mel estava lá com as abelhas, mas você ia ter que tirar as abelhas do mel. E o leite estava na teta das vacas, você ia ter que ordenhar a vaca. Não era chegar lá e ter a mesa pronta. Tinha os gigantes para resolver, para tirar, e o povo, como sempre, olha para as circunstâncias e não o Deus que faz a promessa. Por isso, a fé é o 4º elemento para você receber as promessas de Deus. Você precisa conhecer profundamente a palavra de Deus para saber quais são as promessas que você tem e pode reivindicar. Segundo, você precisa ter paciência. Muitas vezes é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Por isso que de vez em quando, irmãos, de vez em quando não, toda o culto a gente ora aqui, e a gente sempre, de vez em quando a gente fala, ó, isso aqui, esse pedido no sexto é para coisas urgentes. As outras você faz a campanha da oração perseverante. Aqui, o que a gente faz? Uma oração tipo clamor. Senhor, tem misericórdia, envia o teu anjo lá agora, Senhor. Não dá para esperar. Deus faz também. Mas às vezes você precisa perseverar. Precisa fazer como o general Naamã, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Só na 7ª vez é que ele recebeu a bênção. Ele recebeu a bênção. Então, irmãos, é muito importante que você entenda, porque Hebreus 11, ele fala dos heróis da fé, vai citar Abraão, entre outros, né? E a palavra de Deus ali em Hebreus 11, versículo 1, diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Irmãos, a chave está aqui nesse Hebreus. Nós estamos aqui no capítulo 10, vai para o capítulo 11, verso 6. Diz assim, ora, o que está escrito aí? Ó, lê a tua Bíblia. Se você nem traz a Bíblia, eu fico admirado, irmão. Você vir para a escola sem trazer o livro de leitura, né? Trazer a coisa, né? Porque nós não estamos projetando, não. Eu já falei que quando eu vou ministrar aqui, não vamos projetar mais nada, para você saber que tem que buscar na palavra de Deus. Daqui um pouco você está preguiçoso. Agora já tem a Bíblia até nesses iPhones, esse negócio todo. Pode trazer o iPhone, mas você tem que, né, achar aí o textozinho. Hebreus 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e creia também que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então, irmãos, sem fé a coisa não funciona. Fé é como combustível que você tem que botar no tanque do carro, senão ele não anda. Ele pode ser uma BMW 0 km, não sai do lugar se você não encher o tanque de combustível. A fé, esta fé que remove montanhas. Eu vou começar a falar novamente da fé. Hoje eu estou te dando os 4, vamos dizer assim, coisas que você precisa observar para você crescer. Porque o nosso Deus é o Deus, né? Jesus é o autor. Abraão é considerado o pai da fé, porque foi praticamente o primeiro que creu, né? Isso lhe foi imputado como justiça. O apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios, né, capítulo 5, verso 7, ele diz assim, porque andamos por fé e não por vista. E nesse Hebreus, capítulo 10, diz assim, no verso 38, lá no finalzinho, né,
mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Você sabe que a fé ela está presente em tudo, ela começa lá na nossa conversão. Pela graça sois salvos, diz a palavra de Deus, por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem negócio com Deus. Diga lá para quem está aí do seu lado. Sem fé não tem negócio com Deus. Não tem acerto com Deus. Não tem mesmo. Sem fé não tem. E numa definição simples de fé, olha aqui para mim. Fé, olha aqui. Fé é crer que tudo que Deus diz na sua palavra, olha aqui, é verdade. E que Ele agirá de acordo com a sua palavra. Diga assim, fé é crer que tudo que Deus diz na sua palavra é verdade. E que Ele agirá de acordo com a sua palavra. Isso, ó irmão, presta atenção, Ele agirá de acordo com a sua palavra, não é de acordo com a sua choradeira, nem a sua lamentação, mas é de acordo com a sua palavra. Um dos homens mais usados por Deus foi Smith Wigglesworth, no século passado. Ele ressuscitou, não sei, não consigo mais lembrar, porque eu dei esse livro, eu emprestei esse livro e a pessoa não me devolveu mais. Eu não empresto mais livro, já chega. Por isso que a menina disse, mamãe, você não acha que nós devemos devolver esse livro para Deus, já que é dele? Vamos devolver para ele, já que ninguém lê, devolve para ele, né, mamãe? Mas tem um livro que tem a biografia Smith Wigglesworth. Eu não sei se Deus usou esse homem para ressuscitar 17 ou 19 pessoas no século passado. Ele era um simples encanador na Inglaterra. Um homem que Deus operava maravilhas na vida dele. Smith, ele dizia assim, eu não me guio pelo que eu vejo. Também não me guio pelo que eu sinto. Estou sentindo os arrepios aqui. Eu não me guio pelo que vejo. Eu não me guio pelo que eu sinto, mas eu me guio pelo que eu creio. Fé. Fé. Fé tem um firme fundamento. O firme fundamento é a palavra de Deus. Fé não é um negócio assim que vai para lá, vem para cá. Ela pode até variar. E fé Deus já te deu. Se você nasceu de novo, você tem fé. Você tem fé, porque a Bíblia diz, eu vou citar de cor para você o capítulo, mas não vou te dizer o versículo. Romanos 12 diz que Deus repartiu a cada um de nós uma porção de fé. Então você já tem fé, porque sem fé você não consegue agradar a Deus e nem nascer de novo você consegue. Você tem que crer na obra que Jesus realizou lá no passado por você. Você não está lá para ver. Você não ouviu a voz do céu, este é o meu filho amado, em quem tenho o meu prazer, a ele ouvi. Você não ouviu isso, mas você pode crer nisso. Você pode acreditar que Jesus realmente era quem ele diz que era. Então, irmãos, fé, ela é a chave para tudo. Mas a fé também, sem a palavra, sem o conhecimento da palavra, não vai funcionar. Como é que vem a fé? É por muito jejum, muita oração, muita consagração? Não. Nós sabemos que a fé está lá em Romanos, no capítulo 10, não vou te dizer o versículo também, para você ir achar, curiosamente. Mas te dou o capítulo 10, que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir o que a palavra de Deus diz.
quando eu leio a experiência de Abraão, a minha fé, ela vai crescendo. Puxa, se Deus agiu assim com Abraão, e ele mesmo diz que ele não faz acepção de pessoas, então ele pode agir na minha vida também. E eu vou crer que ele vai agir. Pode demorar, mas eu vou crer. Eu vou fazer igual o Abraão. Como é que fazia o Abraão, irmãos? O Abraão, se você olhar lá em Romanos, capítulo 4, olha o Romanos novamente, essa carta é riquíssima. Ó, citei 3 vezes Romanos para você. No capítulo 4, não vou dizer o verso também, para você ler todo o capítulo 4. Me dá vontade de falar, mas não vou falar. Você vai ver que Abraão manteve a chama da fé acesa 25 anos, fazendo uma coisa gloriosa. Ele dava glória a Deus por aquilo que ele não estava vendo, mas ele estava crendo. Amém? Que era o filho, Isaque. Aí o dia que os anjos vieram e disseram, ó, o Isaque vai nascer, a Sara vai dar luz, a Sara começou a rir. Como? Eu com 90 anos dar a luz, que negócio é esse? Isso aí. Deus disse, tá bom, já que ela riu, então o nome dele vai ser Riso. Sabia que Isaque significa riso? Riso. Talvez ele tivesse outro nome, né, se Sara não tivesse rido daquilo que o anjo falou para Abraão. Mas o anjo estava na forma humana e a Sara não, como diz a meninada, ela não sacou o lance que aqueles 3 eram anjos que estavam falando com Abraão debaixo de uma árvore, no maior calor do dia, que depois 2 vão para Sodoma e o outro vai para Gomorra, para destruir as cidades. Vamos ficar em pé. Eu espero que você tenha aprendido essas 4 coisas. Podemos recordá-las assim? Vamos ver se você conseguiu gravar. Ó, diga assim: conhecer a palavra. Primeira condição. Isso. Diga, conhecer a palavra. É a primeira condição. Esperar com paciência. É a segunda condição. Viver em obediência. É a terceira condição. Receber pela fé. É a quarta condição. Coisa simples, né? Eu citei bastante coisa para edificar a sua fé, mas é coisa simples. Então, que 2017 seja um ano de vitória na sua vida. Irmãos, não será um ano fácil, mas será um ano vitorioso. Por quê? Quanto mais problema, mais chance para Deus agir do sobrenatural. Quanto mais dificuldade, mais você pode crescer em fé. Quando está tudo calmo, tranquilo, você deita e dorme. Mas quando você está atribulado, você busca, você vai atrás, você cresce. Se você praticar essas coisas simples que eu falei para você, você vai crescer esse ano 2017 em intimidade com o Senhor. Põe a tua mão no coração. Senhor, eu quero te agradecer nesta tarde por esses breves momentos de meditação na tua palavra. Ó Deus, a tua palavra é verdadeiramente lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminhar. Por isso, Senhor, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra diz coisas extraordinárias, porque ela fala de um Deus extraordinário. Muito obrigado, Senhor, pelas promessas, porque tantas quantas elas são, a tua palavra diz que em Cristo Jesus está o sim, e é por ele o amém. Não é sim e não, pode ser, talvez, quem sabe, mas é o sim, e é por ele o amém. Muito obrigado, Pai, que esta breve meditação, feita de uma maneira muito direta nessa tarde,
não volte vazia no coração desses irmãos e irmãs. Ao contrário, faça-os crescer, Senhor, na intimidade com o Senhor. Meditar mais este ano na Tua palavra, levar a sério a recomendação do Salmo 1. Ó Deus, esperar com paciência no Senhor. Ser obediente à Tua palavra e andar por fé, receber por fé, Senhor. Nós recebemos tudo do Senhor na base da nossa fé. Muito obrigado por Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e pela experiência de salvação, de transformação que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero abençoar as famílias aqui representadas, Senhor, com a presença do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Eu tenho certeza, vou pregar essa palavra amanhã, mas ela vai sair diferente. Não sai igual.